Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial, meu filme de cabeceira. Minha convidada hoje é a Silvia Sprenga, que é comunicadora da Rádio Mundo Livre, aqui em Curitiba. Vou deixar até na descrição aqui o link da Mundo Livre, que é uma ótima rádio, toca rock o dia inteiro, e você pode acompanhá-la pela internet. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, Marden? Que satisfação! Fiquei honrada com o seu convite. Então, direto ao ponto, qual é seu filme de cabeceira? Olha só, acho que todo mundo tem mais de um, né? Só que na hora de escolher, a gente vai naquele que é irresistível, que se eu ligar a TV e estiver passando, é capaz de eu cancelar um compromisso só para ver de novo pela enésima vez. Eu estou falando do Senhor dos Anéis, inclusive já vou mostrar aqui para não deixar dúvidas, e falo da trilogia inteira, Marden, que eu amo. Então, você não tem um filme de cabeceira, você tem uma trilogia de cabeceira. E vou dizer que tem ainda o bônus, que é o Hobbit, que também vai quase na mesma pegada aí. É, deixa ele lá. Como é que começou essa paixão? Você leu os livros antes e aí se encantou com os filmes, ou foi o contrário? Como é que é? Olha, nesse caso específico, eu primeiro vi os filmes e foi por influência do meu marido. Ele já tinha lido o livro, aí quando saiu o filme ele ficou louco para ver tal, e ele até foi ver sozinho o primeiro. E eu acabei assistindo só depois, de tanto ele falar. Porque no primeiro momento eu não achei que me interessaria tanto, sabe? Uma saga como essa, apesar de que eu já era fã de Star Wars, né? Então tinha uma grande tendência de que eu fosse gostar também do Senhor dos Uhum, Anéis, né? Mas acabou que não me interessei no primeiro momento, mas de tanto ele falar, eu acabei assistindo. E eu fiquei encantada quando vi o primeiro filme e já me apaixonei. E aí, claro, assisti os demais também, né? Aí tinha que esperar um ano, né? Porque demorava para lançar e tal. E na sequência que eu fui ler o livro. Então, no meu caso, foi o contrário de muita gente, acho, né? Muitos fãs uhum. que acho que primeiro leram o livro, né? Que é um livro já de muito sucesso. E eu gostei tanto dos filmes, mas amei, claro, os livros, ainda mais, como acho que a maioria das pessoas. Só que eu achei uma adaptação muito boa. Muitas vezes, quando você faz adaptação, né, para o cinema de um livro, não é tão legal. E eu acho que O Senhor dos Anéis teve vários acertos. Acho que foi um trabalho muito bem sucedido. Olha, em muitos aspectos, eu acho a estrutura que o Peter Jackson criou para os filmes, em muitos aspectos, até melhor do que o que você vê no livro. Vou explicar melhor. Eu sei que no livro você cria tudo na tua cabeça, é uma relação muito pessoal, mas eu digo como estrutura narrativa, o livro exige muito de você e, por exemplo, principalmente em As Duas Torres, você acompanha separadamente tudo o que vai acontecendo com cada grupo de personagens, sem saber absolutamente nada do que está acontecendo com os outros grupos. Porque quando termina o primeiro filme, ou o primeiro livro, você tem uma divisão em três, né? Aquele grupo grande da Sociedade do Anel se quebra em três. No livro, você acompanha cada um desses grupos separadamente. O Peter Jackson resolveu, sabendo que isso ficaria muito complicado de acompanhar num filme, criou uma linha do tempo e foi mesclando o que acontecia com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro. Isso deixou a história mais dinâmica para mim e com um envolvimento maior, porque ao mesmo tempo você acompanha tudo. Não sei, essa é a minha defesa. Tem alguns que eu já discuti isso e acham que tinha que ser mais fiel ao livro, mas a adaptação não precisa seguir à risca o que está no livro, por exemplo. Eu defendo que ela tem que capturar a essência da obra original. E isso ele Uhum. conseguiu, mesmo eliminando algumas personagens que são muito queridas, como o Tony e tudo, mas, É, mas a história funciona melhor como filme do que ela funciona como livro. você sabe que uma coisa que ele mudou bastante Peter Jackson mudou bastante no filme, mas que eu achei que foi bem sucedido. A Arwen é uma personagem que no livro É não aparece minúscula, muito, não tem exato. destaque, né? E no filme aparece muito e achei que ficou maravilhosa a interpretação da Liv Tyler e a força que ela demonstra e acabou dando aquela pegada de romance que, né, Hollywood gosta tanto, eu acho que é um dos segredos do Uhum. sucesso do filme. Então acho que ele acertou muito bem, acertou em cheio ali.
Agora, eu tenho uma reclamaçãozinha para fazer, que é que eu me lembro de cara, assim, que eu acho que quando mostra o Faramir, quando ele tem um contato ali com o Frodo, né? E ele no filme ele parece querer o anel, ele quer pegar o anel para ele. E no livro isso não acontece. Ele não quer o anel em nenhum momento. Ele não representa uma ameaça ali. Então eu achei que ali foi um pouquinho injusto, sabe? Eu sempre fico dizendo não, mas o Faramir não queria esse anel. Mas tudo Mas, bem, ele fez ó, mas para criar um suspense, talvez, né? eu até entendo a razão de ele ter agido assim no livro, porque é coerente com o arco do Faramir dentro da história que está sendo contada. Mas eu vi que você, no começo da nossa conversa, mostrou as caixas com as versões estendidas, em Sim, especial na figura do Gollum, no que a gente vê no segundo filme, né, As Duas Torres. A retirada daquela sequência de captura do Gollum e o que ele e o que é submetido a ele naquele período que ele está preso, a retirada daquilo, para mim, tira um pouco do impacto do que acontece depois, né? É como se não ficasse muito evidente as razões do Gollum ter aquela virada de chave depois. Eu acho que terem tirado, na versão estendida, isso é mostrado e para mim faz muito mais sentido. Não sei se é. você vai lembrar dessa sequência. Sim, sim, é verdade, concordo com você. E, aliás, já que você falou na versão estendida, eu fortemente recomendo para quem ainda não teve oportunidade de assistir, porque tem muito mais conteúdo, torna a obra muito mais rica. E a gente tem, você vai saber melhor do que eu, né? Porque você é uma enciclopédia, mas a gente tem aí meia hora em alguns filmes, e se não me engano, no último filme 50 minutos a tem lá mais. 50 minutos, olha aí. É muito conteúdo a mais, né? Então, para quem é fã mesmo, para quem lê o livro, tem que assistir a versão estendida. Faz toda a diferença, né, Amada? A versão estendida no terceiro filme, Retorno do Rei, você entende melhor a figura do Aragorn, porque no livro isso é dito muitas vezes, que ele tem o dom da cura, que ele carrega a herança dos antigos reis, é um monte de adjetivos que enaltecem a figura do Aragorn. Mas no filme, ele é uma figura mais misteriosa que vai se revelando aos poucos, e no terceiro filme em particular. Nessa versão estendida, você vê a cena na Casa da Cura, que ele sabe quais ervas colher para curar as pessoas, né? Suavizar o sofrimento dessas pessoas. Você fica sabendo a idade dele numa conversa com a Erin, você descobre qual é a idade do Aragorn e um pouco dessa relação dele com a Arwen, com a questão da espada, com a Senda dos Mortos, né? Aquela relação dele com os fantasmas que quebraram o juramento. Então, Aham. são momentos que enriquecem ainda mais e justificam plenamente porque o Aragorn é o Aragorn. É verdade, Madem. E esse filme, eu lá no comecinho falei de Guerra nas Estrelas, né? E eu estava pensando aqui que esse filme ele influenciou, o livro, na verdade, né? Sim. Influenciou tanta coisa, né? No universo de filmes, de livros, no universo de forma geral, cultural, né? O próprio Guerra nas Estrelas bebe daí, né? Até por isso que eu mencionei lá no começo, né? E várias coisas que a gente assiste hoje em dia, a gente diz, nossa, isso aqui faz lembrar O Senhor dos Anéis. Poxa, essa história tem a ver. É muita influência, né? Eu ouvi um comentário engraçado quando eu vi esse filme do cinema. Dois garotos que aparentavam ter 12, 13 anos, né? Reclamando de que achou que o filme copiava demais outros filmes que eles tinham visto antes. Aí eu falei: olha, me desculpa, mas é o contrário. Essa história é bem mais antiga do que essas que você citou. Na verdade, essas que você está destacando beberam dela. Só porque o filme só saiu agora, mas o livro já existe há bastante tempo. E foi uma baita coragem do Peter Jackson, né, fazer esse filme, porque era um vespeiro que ele estava mexendo, né? Porque é um Uhum. livro que, desde que foi lançado, tem fãs
Radicais. assim, alucinados, radicais, né? Então, realmente foi um vespeiro. Agora, de forma geral, Marden, poderia me dizer até uma dúvida que eu tenho. De forma geral, os fãs do livro gostaram do filme, né? Acredito Não, eu. sim, sim. Apesar de algumas liberdades que ele tomou, o saldo é bastante positivo. Tanto é que os três filmes tiveram um faturamento fabuloso nas bilheterias e foi uma produção muito arriscada para o estúdio. O filme é produzido pela New Line, que era um braço da Warner, mas eles apostaram no filme e bancaram a filmagem dos três em sequência. Então, foram 18 meses, um ano e meio, em que os três filmes foram feitos para serem lançados um a cada ano, né? Então, imagine, quando A Sociedade do Anel foi lançado, em dezembro de 2001, se ele tivesse fracassado nos cinemas, ele quebraria o estúdio e afundaria a trilogia como um todo, porque se o primeiro não prestou, ninguém É ia ter mesmo, interesse em ver os demais, né? Porque foi uma aposta muito arriscada. A preço de hoje, os três filmes saíram muito baratos, né? A trilogia uhum, custou, na época, algo em torno de 300 milhões de dólares. O que, se você considerar para uma obra dessa magnitude e transportar isso para os dias de hoje, o Indiana Jones novo custou o que custou a trilogia original. A olha trilogia só. do Senhor dos Anéis. Um único filme custou o que custaram os três. Mas, para a felicidade de todos e felicidade principalmente da New Line, o primeiro filme foi muito bem recebido, faturou muito bem e pagou a trilogia já no filme de estreia, ou seja, todo o investimento na trilogia foi recuperado só com o primeiro filme, e os outros dois é cada um melhor do que o outro. O É dois é melhor do verdade. que o um e o três é melhor do que os outros dois. É fantástico. Você consegue decidir qual é melhor? Porque eu tenho maior dúvida, não consigo Não, muito. para mim é um filme só. É tipo Poderoso Chefão. Eu vejo os três como um filme só. Como De Volta para Certo. o Futuro é uma história só, em três partes. É uma história só em É, três partes. Porque o que é a história? É o Frodo levar o anel e jogá-lo lá no Mount Doom e destruir o mal. Isso acontece no final do terceiro filme, mas a jornada começa lá no primeiro. Então, é uma história em três capítulos. é verdade. Agora fala-se muito, né, Marden, do Frodo, mas eu defendo muito o Samwise Gamgee, porque eu acho que sem ele essa história não terminava desse jeito, não. Ele é muito importante nesse filme. Não, mas não é por acaso que ele foi junto também, né? Mas o Frodo segurou bem até um determinado ponto, mas a influência do Anel é muito forte, né? O coitado chegou a um ponto que ele não aguentou mais, mas tem aquela fase ótima do Sam, né? Eu não posso carregar o anel, mas eu te carrego, né? É verdade, é. E muito amigo, né? Muito fiel. Enfim, Uhum, eu acho um dos personagens mais bacanas. Também tenho dificuldade de escolher qual é o personagem favorito. Não, não me pergunte isso, mas um deles com certeza é o Sam. Eu sou muito fã do Sam Weisgate. uhum. Também, eu diria que é o meu favorito. É Mas, mesmo? Olha. mas um outro que eu gosto muito é o Legolas. E Sim. o Legolas, eu fiquei prestando atenção porque nos livros é descrito que o Legolas é uma figura muito leve, que quase flutua, né? E aí eu fiquei vendo como é que se o Peter Jackson ia se tocar para isso. E se você, não sei se você prestou atenção nisso, mas quando você rever o filme outra vez, você vai ver aquela sequência que eles estão indo para Moria, que eles sobem aquele morro todo coberto de neve. O Legolas não deixa as pegadas na neve, ele é tão leve que ele meio que levita ali. Todos os Aham, outros não você vê percebi. as pegadas, mas você não vê as pegadas do Legolas. E, Se vejam claro, detalhes, né? sim, é uma coisinha, mas está lá no livro, né? Não Uhum. chega a essa minúcia no livro, mas é descrito a relação dele com a natureza, com o próprio físico. Ele é uma figura leve, né?
Aham. E ele mostrou isso nessa sequência. E aquela sequência depois nas árvores, quando ele sobe no olifante, desce, faz todas aquelas Isso. estripulias, você vê que ele tem essa agilidade, né? Essa É, leveza quando você toda. falou disso, da leveza, eu de cara já me lembrei dessa que ele sobe ali no. E a gente até diz, nossa, né, que forçado isso e tal, mas enfim, né? Coisas do cinema, né? Tá. Eu amo essa trilogia, mas não posso dizer o mesmo do Hobbit. O Eu Hobbit você não gostou. ainda hoje eu não entendo por que que transformaram o Hobbit numa trilogia. Ele não tem E não é história curioso? para uma trilogia. E não é curioso, Madem, eu sempre penso assim, né? Porque O Senhor dos Anéis é um livro, né? Embora em alguns locais você compre separadamente os três, mas enfim, virou três filmes, né? E o Hobbit é um livro grande, O Senhor dos Anéis, né? O Hobbit é um Sim. livro fino, não lembro quantas É, O páginas Senhor agora, dos mas nem Anéis comparação, né? tem, se você juntar os três livros, dá umas 1.300 páginas, os três livros. O Hobbit não tem 300 páginas, Pois é, 200 super, e poucas páginas. é verdade, conseguiram fazer três filmes, né? Realmente, foi, deixa eu esticar ao máximo isso aqui, É, né? Porque tá dando eu, en- certo. eu entendo a razão de ele ter querido fazer uma trilogia e ter feito daquele jeito, mas não me convence. Ele, claro, quis fazer as conexões com O Senhor dos Anéis, tanto é que É, colocou personagens que não estão no livro, agregou é, algumas outras historinhas, esticou outras, mas eu queria ter visto o Hobbit como um filme só. Ponto. Um bom filme de 2 horas, 2 horas e 10, que daria para fazer. Nada contra a escalação do Marty Freeman para fazer o papel do Bilbo. Achei uma escolha acertadíssima, ele está fantástico, mas não desce. Eu não consigo. E olha que eu tentei, Silvio, mas eu não consigo gostar da trilogia do Hobbit, não tanto quanto eu gosto da trilogia de O Senhor dos Anéis. Ah, não, eu acho assim, eu gosto porque eu sou apaixonada por esse É. universo e tem Uhum, todas as referências ao Senhor dos Anéis, então eu adoro ver isso. Mas assim, concordo com você, não tem como comparar os dois filmes. Mas ele me fisga quando eu vejo também, eu, poxa, eu quero ver de novo o Hobbit, quando tá passando a televisão ali. Mas é muito por conta disso, entendeu? Pelas referências todas que tem com o Senhor dos Anéis, né? Então isso é muito gostoso. E tem alguns pontos ali que deram bem certo, né? O uhum. próprio dragão, que eu acho Ah, para mim maravilhoso, é o muito melhor bom, do filme, é o dragão. fantástico. É, Aham, né? Então, algumas coisas são muito boas ali, né? Outras nem tanto, mas eu acho que de forma geral, assim, é um filme que eu gosto de assistir, embora realmente não tenha comparação com O Senhor dos Anéis, eu aham, concordo com você, assim como concordo que o livro, você não disse isso, concordo com aham. o livro, O Hobbit, também, na minha opinião, não tem comparação com O Senhor dos Sim, sim. Anéis. Claro, ele Agora, explica muita coisa, né? aham, Mas ele não tem comparação. Explica como o anel chegou ao Bilbo, né? As uhum. charadas, toda essa parte é muito legal. Mas é um livro que não é tão gostoso de ler quanto O Senhor dos Anéis, com certeza. Não, porque que você vê, quando ele chega para escrever O Senhor dos Anéis, ele mergulha fundo na Terra-média, ele cria inteiramente uma Terra-média, né? Coisa que você não vê no Hobbit. O Hobbit, sem querer desmerecer e sem querer parecer pejorativo, o Hobbit é um livro infantil, assim, com todas as limitações que uma história infantil costuma ter, assim, não se aprofunda muito nas coisas, é legal, é gostoso de ler, mas não tem a densidade que, por exemplo, O Senhor dos Anéis vem a ter depois, com todo aquele mundo sendo mostrado. É, Mas como eu adorei que o Peter Jackson fez as versões estendidas dos três filmes de O Senhor dos Anéis, eu sinceramente adoraria que ele fizesse uma versão reduzida do Hobbit. isso acho que não vai acontecer, É, Mari. da parte dele não, mas eu sei que alguns fãs já fizeram. Eu já vi na É, internet que alguns fãs pegaram os três filmes e suprimiram os excessos que eles têm. Eu ainda não vi olha, essa versão reduzida, mas eu tendo a gostar dela justamente por sei lá, e ser mais objetiva, né? é verdade. Então, ó, Agora, já. Mari, quando a gente gosta muito de um filme assim, a gente
passa a decorar frases, né, do Uhum, filme. Eu tenho muito forte isso no Senhor dos Anéis. Eu estava me lembrando agora que há tempos atrás eu estava assistindo o filme Eu e Meu Marido, que somos fanáticos, sabemos frases de cor e tal, sim. com a minha afilhada que estava vendo a primeira vez. E depois eu me toquei que foi insuportável para ela assistir o filme, porque a gente ficava o tempo todo dizendo: Olha, agora vai acontecer tal coisa. Ah, ele vai falar isso, não sei o quê. Nossa, E parecia quais duas são as crianças, né? frases que você gosta? Ai, tem várias, Marden, mas sabe, até na nossa conversa pelo WhatsApp aqui para marcar, né? Eu citei Aham, aquela do Aragorn, aquela fala final dele: This is not the day, hoje sei. não é o Um dia. dia. Essa é uma Aham, é clássica, clássica. né? Aí tem You várias do shall not Gandalf também. pass. Sim, essa tá inclusive no tapete na minha casa, que para o pessoal entrar, tá escrito isso. Ah, Tem mas então aquela você hora não quer que o também que povo entre, né? mais ou menos por aí, né? Tem uma hora também que o Gandalf fala Fly your fools, quando ele manda o Aham, pessoal embora na hora bora. que ele, né, cai no abismo ali. O Gandalf tem várias frases bem Sim. filosóficas, né? Você chega ali na internet, você já acha algumas bem bonitas, né? E tem uma que eu acho muito legal, eu acho, só que eu não sei se essa está no Hobbit, você vai saber provavelmente, que o mundo não está nos seus livros e mapas, ele está lá fora. O Gandalf fala isso para o Bilbo. Uhum. Só que eu não me lembro se é no Hobbit, quando ele está convidando ele para a jornada, né, com os anões, ou se... Não, eu acho que é no Hobbit, É no provavelmente Hobbit. é isso. É, Mas né? sabe qual é a Essa minha frase é frase muito boa. favorita? É Qual? uma que é dita bem no finalzinho de O Retorno do Rei, Ah, quando o Aragorn está sendo coroado rei e ele chega na frente dos quatro hobbits, né, que o ajudaram na aventura, e os quatro começam a se ajoelhar para reverenciar o rei, e ele manda eles pararem e diz: Vocês não têm que se curvar para ninguém, né? You bow to no one. Eu adoro essa frase. aham. Que lindo, né? É muito bonito mesmo. Uhum. É, tem muita filosofia no filme, né? Se você for analisar. São coisas para levar para a vida, assim, eu diria. Não sei se estou exagerando um pouco, coisa de Não, fã, tá. mas eu acho, sabe? Tem uma outra, até fiz uma colinha aqui para não esquecer, ó. Essa que eu amo. Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Exagerado. Olha o que é Uhum. isso. Sim. Gandalf também falou, né? Aham. Maravilhoso. E com que frequência você volta a esse universo? Tipo assim, religiosamente todo ano revê a trilogia? Como é que faz? Faz um evento assim com marido, amigos e para ver como é Sabe que que é? não, mas é uma boa ideia, hein? Gostei dessa ideia de fazer um evento. Bem legal isso. Mas não tem nada organizado, sabe? Eu tenho aqui à minha disposição os filmes para assistir quando eu quiser, a versão estendida, né? Mas assim, além de assistir eventualmente quando dá vontade, assim, se eu tiver ali, sabe, passando na televisão ali, tá passando em algum canal, eu já sou fisgada na hora, sabe? A não ser que eu tenha alguma coisa importante, eu paro ali e já fico. Seja no trecho que for, e mesmo eu tendo a versão estendida, eu tendo a ficar ali, sabe? Ele me fisga mesmo, é impressionante. Eu não Uhum. consigo explicar muito isso. Que É, loucura, né? Se ficar mas vendo não, e revendo o sim, filme. mas não tem explicação. É amor pela obra. E eu não Se, tenho isso com muitos filmes, né? Então Uhum. realmente me surpreende, assim. Não, se fosse assim, você não faria mais nada, né? A conversa está ótima, a gente está chegando ao fim. Quem quiser acompanhar o teu Ah, trabalho, onde é que encontra a Silvia Sprenga? eu estou no Instagram, Silvia Sprenger, por lá você, né, fica sabendo aí dos meus corres, literalmente, né, porque eu Uhum. sou comunicadora na Mundo Livre FM, então eu estou lá de 6 às 11 todos os dias, de domingo a domingo, e eu produzo e apresento o programa Rock and Run, que foi o programa que me levou para o rádio, inclusive, comecei com ele no rádio, Uhum. fazendo 10 anos, agora em 2024, e é um programa que traz dicas aí para quem corre, para quem quer uma música boa aí para fazer seu treino. Inclusive, eu tenho que contar que o Marden já participou do Rock and Run, não Já. para falar sobre corrida, mas para falar sobre filmes que Filmes, envolvem corrida. corridas. E foi maravilhoso. Valeu. Obrigado, Silvia, Obrigada, Marden. Adorei o papo, viu? também. Até o próximo Cinemarden.